Tá regravando o vídeo anterior, né? Sobre a Quimbanda. E até falei sobre a Quimbanda Luciferiana, que é a Quimbanda a qual eu pratico na minha casa. Só que aí é que tá. A Quimbanda Luciferiana da minha casa, ela não é a principal. Por que ela não é a principal? Bom, meu nome, Nganga Diego do Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Sou sacerdote de Umbanda, Nganga de Quimbanda, feiticeiro de Quimbanda, Aú e Fá, né? Babalaú, de Ifá e culto tradicional. E também Iaú, sim, eu sou Iaú, ainda não sou sacerdote, mas eu sou Iaú. E apesar de já ter cargo de sacerdote, né? Por que já ter cargo de sacerdote? Porque eu já sou sacerdote de Umbanda, já sou sacerdote de Quimbanda. E como diz o meu sacerdote, atualmente eu sou Iaú, né? Já sou Iaú no Candomblé Laquetu, né? Mas como eu já tenho cargo, então entre aspas eu tô flertando entre Iaú e Babalaú, Babalaú Chá, né? Só tô cumprindo tabela, como diz o meu sacerdote, mas eu não vou falar a palavra Babalaorixá, né? Até porque ainda falta uma caminhadinha para mim chegar a Babalaorixá, mas então, como o tema do vídeo não é o candomblé, e sim a quimbanda, refazendo o vídeo anterior, porque refazendo o vídeo anterior? O vídeo anterior eu falei sobre quimbanda luciferiana, mas na verdade eu sou iniciado em duas tradições de quimbanda. E atualmente hoje eu sigo a quimbanda Congo. Sim, a tradição da minha casa é a quimbanda Congo. E Diego, então a tradição da sua casa não é a quimbanda luciferiana? Quimbanda luciferiana eu fui iniciado em 2023, né? Fiz o meu sacerdócio nessa outra quimbanda, que é a quimbanda Congo, também em 2023, né? E hoje eu estou numa casa de quimbanda Congo também. Então hoje eu também estou numa casa de quimbanda Congo, né? Aonde lá eu também sou Nganga. Não sou Tata ainda, eu sou Nganga. Então assim, eu fiz o meu sacerdócio em 2023, renovei o meu sacerdócio esse ano inclusive. E aí hoje na minha casa, a quimbanda a qual eu propago na minha casa e a quimbanda a qual eu inicio os filhos da minha casa é na quimbanda Congo. E por que na quimbanda Congo? Bom, vamos lá. Quem me levou para a quimbanda Congo foi o meu atual Exu, Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Então ele não quis ir para outras vertentes, ele não quis ir para a quimbanda Nagô, ele também não quis ir para a quimbanda luciferiana, ele não quis ir para a quimbanda Malay. Eu até tentei ir para essas vertentes, mas ele não quis. Então ele me apresentou ao meu atual sacerdote hoje de quimbanda Congo, né? E aí conversei com o meu atual sacerdote, estamos fazendo as iniciações, né? As obrigações, na verdade, não é nem iniciação, mas as obrigações, né? Ainda não sou Tata de quimbanda com Angola, mas ele falou que praticamente eu sou Tata, até ele me chama Tata, né? Mas na verdade não. Na vertente anterior, onde eu me iniciei e fiz o meu sacerdócio, não era o nome Tata, e sim Nganga. Hoje eu estou, entre aspas, como Tata, mas na verdade eu ainda vou fazer a minha obrigação de Tata nessa vertente de quimbanda Congo ao qual eu pertenço hoje, né? E aí é que tá. Eu só troquei uma vertente pela outra. A quimbanda luciferiana da minha casa, eu ainda deixei ela, né? Até porque na verdade quando eu procurei meu atual Tata, ele eu preferi que ele unificasse as quimbandas. Por que eu preferi que ele unificasse as quimbandas? Porque eu tinha essa quimbanda e tenho uma quimbanda luciferiana, né? Aí eu preferi unificar as quimbandas. Então, Maria Padilha das Almas, que era a minha pombogira, que inclusive houve um erro na hora, né, de iniciar, e aí depois ela bateu o pé falando que ela não era Maria Padilha das Almas, era Maria Padilha Rainha das Almas, né? E meu Exu Rei das Sete Encruzilhadas. Então o Exu Rei das Sete Encruzilhadas era o meu chefe
o chefe da outra quimbanda, né? Meu guia principal, e Maria Padilha, rainha das almas, a frenteira da quimbanda luciferiana, né? Assim também trabalho com o Exu Zé Pilintra. Então a gente unificou as quimbandas e aí os frenteiros passaram a ser Exu Rei das Sete Encruzilhadas e Maria Padilha, rainha das almas. E Diego, qual que é a diferença da quimbanda Congo para a quimbanda luciferiana? Diferença da quimbanda Congo para a quimbanda luciferiana? Muita diferença. Como eu falei no vídeo anterior, a quimbanda luciferiana, ela sempre vai ser uma quimbanda que ela vai trazer a sua filosofia, ou seja, a filosofia luciferiana para dentro do culto de quimbanda, mas o culto de quimbanda não vai deixar de ser um culto de quimbanda. A quimbanda luciferiana, que eu inclusive fui iniciado pelo mestre Klaus Máximos, né? Ela se unificou hoje com a quimbanda Congo, né? Então hoje eu não propago mais a quimbanda luciferiana e sim propago a quimbanda Congo. Então aqui na minha casa, a quimbanda a qual eu inicio meus filhos aqui na minha casa é na quimbanda Congo, né? Mas eu mantive, inclusive hoje faço parte, né, do templo Saturno, templo luciferiano Saturno, do irmão e mestre Jorge Cruz. Então o luciferianismo dentro da minha casa ele é separado da quimbanda. Então a quimbanda que eu propago dentro da minha casa é a quimbanda Congo. E aí eu tive que refazer, né, porque eu fiz o vídeo anterior falando sobre a quimbanda luciferiana. E aí algumas pessoas vão até falar, tá, mas você mudou de quimbanda muito cedo? Não, não mudei de quimbanda muito cedo, é porque, vamos lá. Trocando ideia com o meu atual sacerdote, né, que inclusive é de Marília. Trocando ideia com o meu atual sacerdote, eu achei que ele era de luciferiana, mas não. Ele é de Congo, ele é de uma quimbanda Congo. E aí é que tá. Trocando ideia com ele, inclusive, tenho ido na casa dele algumas vezes, né. Já sentamos, já conversamos, já estamos aí, né? E não, eu não tenho problema nenhum de falar quem é o meu sacerdote, só que eu prefiro resguardar isso por enquanto. Depois trocar ideia com ele mais na frente, né? Se ele me autorizar a falar ou citar o nome dele aqui nos meus vídeos, eu cito, né? Mas o meu sacerdote é daqui de Marília, São Paulo, interior de São Paulo. E aí vamos lá. As pessoas querem, né, rótulos de quimbanda. Então sim, a quimbanda da minha casa. Conversei inclusive essa semana com o meu sacerdote. Por isso que eu desfiz o vídeo, né? Apaguei o vídeo anterior para corrigir o vídeo e gravar esse novo. Então, e também deixei por menores, né? Depois que eu conversei com o meu tata, depois que eu coloquei os pingos nos is com ele, né? Ele falou que tudo que eu já fiz anteriormente permanece, né? Mas na tradição dele eu vou fazer as obrigações lá, né? Mas com relação a iniciar pessoas, com relação a trabalhar pessoas, vai seguir o mesmo processo. A única coisa é que a gente vai reaprender e adaptar o que eu aprendi de quimbanda com o que ele tem hoje em dia, né? Então vamos lá. Então a quimbanda que eu inicio as pessoas na minha casa é a quimbanda Congo. E tem muita diferença da quimbanda Congo para a quimbanda luciferiana. E por que tem muita diferença? Porque a quimbanda Congo, algumas pessoas questionam isso. Diego, existe quimbanda Congo? Vamos lá. A quimbanda Congo nada mais é do que um resgate da cultura Congo, Angola. E aí é que tá. Historicamente, os primeiros escravizados que chegaram aqui no Brasil foram os povos Congo-Angola, né? Tem algumas pessoas que ainda questionam isso. Mas sim, em 1537 foram os primeiros povos que chegaram aqui no Brasil, ou seja, os povos Congo e Angola. E teve outras etnias também. E dentre esses escravizados que vieram para cá para o Brasil, muitos já eram quimbandas.
muitos já eram quimbandas. Então a quimbanda Congo-Angola, assim como a quimbanda luciferiana, que traz consigo a filosofia luciferiana para dentro do culto de quimbanda, a quimbanda Congo-Angola, ela resgata essa tradição de quimbanda dos povos Congo-Angola. Lembrando que aqui no Brasil houve-se a tentativa, inclusive tem as casas matrizes, né? Tem os, né, como algumas casas, algumas famílias que propagam o candomblé de Angola, né, que propagam o candomblé de Angola. E aí resgatam essa raiz Congo e Angola. Só que aí é que tá, a diferença da quimbanda para o candomblé de Angola é muito gigante. Por que muito gigante? Porque apesar de muitos fundamentos dentro do culto de Congo-Angola, né, até meu sacerdote ele também é do candomblé de Angola. Então a quimbanda, ele tem o candomblé Congo-Angola, né, inclusive ele propaga muito dos seus conhecimentos aqui, né, na rede social. Inclusive tem o curso dele, tem alguns cursos dele também, né? Se eu não me engano na Hotmart tem os cursos dele lá sobre Pambuidila e também sobre o oráculo que nós utilizamos na Quimbanda Congo, né? Então o meu sacerdote ele já tem uma caminhada aí, quase 50 anos de caminhada da tradição Congo. Então, a minha tradição é uma tradição Congo. Apesar de ser uma quimbanda como qualquer outra, nós temos a fundamentação Congo e Angola, né? E aí tem muita diferença. Tem muita diferença. E por que tem muita diferença? Primeiro, a tradição Congo-Angola, como eu falei, ela é uma tradição mais raiz, né? Hoje em dia se propaga esse nome, Quimbanda Congo-Angola, mas qual é a quimbanda, principalmente em solo brasileiro, que não traz consigo elementos dos povos Congo e Angola? Não tem. Então todas as quimbandas no Brasil, mesmo as luciferianas, Nagô e por aí vai, o próprio nome já diz tudo. O nome quimbanda já é um nome angolano. E o que é o quimbanda? O quimbanda é o curandeiro, aquele que pratica a cura, né? Então já o próprio nome já se denota que o culto é inicialmente um culto dos povos angolanos principalmente, né? Então, se a quimbanda da minha casa ela propaga esses fundamentos, ela resgata essa tradição, resgata a forma de se praticar quimbanda como era antigamente. E Diego, então você também é adepto a essa galera que vai para a África para fazer as coisas. Vamos lá, gente. Sim, meu tata ele já viajou para diversos locais, inclusive viajou para Cuba, né? Ele também é iniciado no palo, né? Também ele é paleiro. Então, sim, ele é um cara que propaga a tradição Congo já há quase 50 anos aqui no Brasil, né? Já há quase 50 anos aqui no Brasil. Então, assim, nada melhor do que eu trazer essa mesma perspectiva, nada melhor do que trazer essa mesma situação para a minha casa, né? Então, sim, a iniciação ao qual eu faço na minha casa, ela segue essa diretriz. Então, todos os assentamentos, todas as formas de culto, toda a base, fundamentos da minha casa é o fundamento Congo em Angola, né? E como eu disse, a Quimbanda Congo Angola é o resgate desta tradição. É o resgate dessa tradição que foi-se bastante esquecida ao longo dos anos, mas que a Quimbanda, principalmente da minha família, e tem outras famílias também que praticam essa Quimbanda, essa tradição de Quimbanda, né? Mas aí é que tá. A tradição de Quimbanda, ela não significa que a tradição de Quimbanda ela vai mudar. Na minha casa, sim. Eu vim de uma tradição de duas tradições de Quimbanda, então agora eu estou readaptando a fundamentação da minha casa, né? Readaptando a fundamentação da minha casa e agora pratico aquilo que o meu tata me ensina.
Então a minha quimbanda na minha casa é uma tradição congo Angola. E é essa tradição ao qual eu inicio as pessoas na minha casa. E Diego, a sua quimbanda ela é aberta? Sim, a minha tradição de quimbanda ela é aberta. Sim. Eu até estava conversando com o meu tata com relação a isso, né? Que eu queria manter a quimbanda fechada. Ele falou, não, meu filho, abre a quimbanda para as pessoas. Abra a quimbanda para as pessoas. E por que abrir a quimbanda para as pessoas? As pessoas precisam conhecer o que de fato é quimbanda. Elas precisam conhecer, elas precisam entender, elas precisam ver o que é quimbanda de verdade. Então, sim, a minha quimbanda, que até então era uma quimbanda fechada, ela agora está aberta para quem quiser fazer, né? A única coisa que a gente pede, sim, a gente pede uma colaboração de R$ 100 para participar do nosso culto, né? Agora, a quimbanda ela é aberta. Ela é aberta para qualquer pessoa, né? A única diferença é que, sim, a gente cobra pelas nossas... até porque eu sei que as pessoas, quando elas vêm procurar uma quimbanda, elas querem que essa quimbanda... Elas não querem vir para a quimbanda apenas para... né? Não, muito pelo contrário. Elas vêm para... muitas das vezes para passar por consultas oraculares com as entidades. Passar por consultas oraculares com as entidades. Então, aqui na nossa casa, até então a quimbanda era fechada, agora ela vai ser aberta. Então, sim, nosso culto de quimbanda ele vai ser aberto para o pessoal que quiser vir para fazer as suas consultas e tirar suas conclusões, né? Mas a ideia aqui é justamente propagar o nosso nome, propagar, né, os ensinamentos da cultura Congo, e é isso, né? Apesar do meu cantinho aqui onde eu tenho de quimbanda, eu até tinha explicado isso pro meu tata, falei, não, a minha casa aqui é pequena. Ele falou assim, meu filho, sendo pequena, não importa. O importante é que você esteja começando. E como você, ele até fala, como você já é tata, então, né, a única coisa que eu vou fazer com ele é a mesma coisa que eu tô fazendo com o meu sacerdote de candomblé. Eu tô cumprindo tabela, né? Mas eu, na quimbanda Congo, vou refazendo, né, os fundamentos que eu já tenho, das quimbandas que eu já tenho. E a partir de então, continuar iniciando as pessoas, mas agora nessa nova tradição, que é a tradição Congo. E Diego, como que eu faço para entrar em contato com você, para participar da sua casa? Primeiro, é necessário fazer uma consulta oracular. Sim, é necessário fazer uma consulta oracular. Depois que fizermos a consulta oracular, aí a gente sabe se você pode ou não fazer parte da nossa casa, fazer parte das nossas giras e também, né, ser iniciado na nossa vertente. Então é isso. Eu só estou gravando esse vídeo porque eu fiz um vídeo anterior com relação à quimbanda luciferiana, né? Mas aí, de lá pra cá, conversando com o meu tata, ele falou, né? A tradição ao qual ele propaga não é a tradição luciferiana. Ele até falou que ele respeita a tradição luciferiana, mas a tradição que ele propaga é a quimbanda Congo. E a quimbanda a qual eu fui aceito e ao qual hoje eu participo na casa dele é a quimbanda Congo. Então, só corrigindo o vídeo que eu fiz anteriormente, né, sobre a questão da quimbanda Congo Angola. E como eu não tenho muita informação sobre essa tradição, à medida com que eu vou aprendendo sobre essa tradição, eu vou gravando vídeos e falando sobre ela, né? Pelo menos as minhas experiências com relação à quimbanda. E Diego, qual que é a diferença da... Então vamos voltar pro vídeo, né? Qual que é a diferença da quimbanda luciferiana para a quimbanda Congo? A quimbanda luciferiana, ela traz consigo, e aí algumas pessoas vão divergir. Por que algumas pessoas vão divergir? Porque tem casos e casos. Como assim? Tem casos e casos. Tem casos em que a quimbanda luciferiana dessa pessoa é uma quimbanda em que ela de fato leva o luciferianismo e traz esse aspecto do luciferianismo para dentro da quimbanda.
Eu não concordo muito com isso. Por que que eu não concordo muito com isso? Porque tem pessoas que acabam misturando as coisas. E o que que é misturar? Igual já vieram atrás de mim, né? Já vieram no meu privado falando: "Ah, eu quero entrar para Quimbanda para cultuar Lúcifer dentro da Quimbanda". E aí é que tá. Não, não se cultua Lúcifer dentro da Quimbanda. Não se cultua Lúcifer dentro da Quimbanda. Há algumas Quimbandas, né, principalmente luciferianas, que acabam trazendo o culto de Quimbanda e o culto dos Daimons para dentro da Quimbanda. Não sei como que eles fazem isso, mas algumas pessoas fazem. Na minha Quimbanda luciferiana, a que eu tinha, meu sacerdote sempre deixou bem claro: luciferianismo é uma coisa e Quimbanda luciferiana é outra. Inclusive até hoje, né, meu mestre Klaus Máximos, né, apesar de eu não fazer mais parte da casa dele, hoje ele propaga outras Quimbandas. Ele propaga, se eu não me engano, a Quimbanda Nagô, Quimbanda Malay, Quimbanda Congo, que recentemente eu fiquei sabendo que ele se tornou o Tata na Quimbanda Congo, né? E eu tô quase indo na mesma caminhada que ele, né? Tô quase indo na mesma caminhada que ele. Só que a tradição que o mestre Klaus foi, eu não sei qual é a tradição de Quimbanda Congo a qual ele foi. Na minha tradição de Quimbanda Congo, né? É, leva-se um tempinho para você se tornar tata. Então não significa que porque eu sou enganga de Quimbanda e que nas outras tradições às quais eu vim eu tinha e eu era sacerdote, né? Significa que não. Inclusive em jogo oracular junto com o meu tata ele confirmou justamente isso, que o meu sacerdócio ele vai ser permanecido, ele vai ser permanente, né? Sacerdócio, uma vez que você tem o sacerdócio, que você nasceu o sacerdócio, inclusive ele já me chama de tata, né? Ele já me chama de tata. Só que na casa dele é diferente, a gente vai começar do zero. E o que que é começar do zero? Refazer as fundamentações, refazer tudo o que precisa ser feito até, né? Até eu chegar à tata, né? Então leva-se um tempinho, não é assim logo de testa já chegar e já ser tata, né? Algumas tradições são assim, na minha família não. Na minha família leva-se um tempinho, né? Apesar do meu sacerdote já me chamar de tata, né? Eu ainda acho que eu preciso aprender um pouco mais sobre, inclusive sobre a Quimbanda Congo. E aí na Quimbanda luciferiana tem isso também, né? Algumas tradições de Quimbanda luciferiana, o cara já chega quando ele é de uma outra tradição. Ele já entra como tata, só renova aquilo que ele já tem. E algumas tradições não, o cara começa do zero, recomeça do zero, né? Então a gente precisa tomar cuidado com relação a isso. E o que é tomar cuidado com relação a isso? A Quimbanda luciferiana não tem culto a Lúcifer, pelo menos a tradição ao qual eu vim não. Nós tínhamos, né? Eu fazia parte da Quimbanda luciferiana Árvore Negra e fazia parte da Ordem Intellectus Lux. Então eram duas coisas separadas. O luciferianismo era separado da Quimbanda. E apesar da Quimbanda luciferiana levar o nome Quimbanda luciferiana, ela sempre foi separada e sempre foi na minha casa dessa forma. Então, práticas de luciferianismo, práticas de Goécia e outras práticas eram separadas da Quimbanda. O culto de Quimbanda para nós era sempre e sempre vai ser culto a Exu e Pombogira, os poderosos mortos. E sim, era feita-se as menções, ou seja, você tinha nos pontos, até mesmo na abertura das giras de Quimbanda, né, a gente mencionava Lúcifer, inclusive eu ainda mantenho isso, né, que quando a gente vai fazer a abertura do culto, a gente cantar para Lúcifer, Astarote e Beelzebul, seria no caso a Trindade, né? Então a gente cantava os pontos e fazia menção à Trindade, mas necessariamente a gente não tinha um culto direto a Lúcifer. Não se tinha um culto direto a Lúcifer. E aí as pessoas vêm com esse negócio. Já vi até pessoas, sacerdotes antigos, vir com esse preconceito falar: ah, mas a quimbanda luciferiana é uma quimbanda satânica, não sei o que. Não. Ela apenas traz a visão ocultista, a visão do luciferianismo, pelo menos a parte filosófica do luciferianismo, adentra a quimbanda. E aí se utiliza-se dessa filosofia para
prática do culto de Quimbanda. Já na Quimbanda Congo, não. Até tem algumas menções com essa situação, mas a Quimbanda Congo, ela já não, pelo menos a família a qual eu faço parte, ela já não traz esse verniz luciferiano. Ela já não traz esse verniz luciferiano. Então ela tenta fazer o contrário do que a Quimbanda luciferiana faz. Enquanto a Quimbanda luciferiana traz o contexto ocultista, traz o contexto da filosofia luciferiana para dentro da Quimbanda, a Quimbanda Congo, ela resgata aquilo que está e que em 300 e poucos anos, né, ou mais se eu não me engano, foi se perdendo. Ou seja, a tradição de Quimbanda Congo, ela resgata de fato o que era feito em Congo e em Angola. Lógico que a Quimbanda é um culto brasileiro, né? É um culto brasileiro. Mas a Quimbanda Congo, Angola, ela traz esse resgate dessa cultura dos povos Congo-Angola. Então, dentro da Quimbanda você vai ver muitos fundamentos bem diferentes. E a menção de Lúcifer, Astarote e Beelzebul não é tão nítida como é nas outras tradições. Até mesmo em algumas quimbandas como Angola, né, algumas tradições ainda tem essa questão, pelo menos que eu ouvi de alguns irmãos aí, né, que traz essa menção, né, mas a quimbanda com Angola mesmo, dependendo da família, como é o resgate dessa tradição, como é o resgate de como era feito nessas tradições anteriores. Então, a menção de Lúcifer, Astarote e Beelzebul não é obrigatória. Ela não é obrigatória, né? Dentro da tradição Congo, não. E aí é o pouco que eu tenho, a pouca conversa, o pouco ensinamento que eu tenho do meu tata é justamente isso. A Quimbanda Congo Angola, ela não faz menção a Lúcifer, não faz menção a Astarote e não faz menção a Beelzebul. Ela não faz menção, ela tenta resgatar justamente o resgate dos cultos como ele era, como os quimbandas praticavam, como os quimbandas viviam, como os quimbandas praticavam o seu culto ancestral através dessa liturgia. Então a quimbanda, vou dizer assim logo a verdade, a quimbanda Congo Angola, hoje mencionada quimbanda Congo Angola, eu e o meu tata, a gente chegou a um denominador comum. Sim, a quimbanda Congo Angola, ela é uma das quimbandas mais antigas que se tem aqui no Brasil. Como eu disse, os primeiros escravizados que vieram para cá para o Brasil, lógico que nem todos eram quimbandas, né? Nem todos eram quimbandas, ou seja, nem todo mundo que veio para cá para o Brasil era quimbanda, né? Mas ele, por exemplo, ele também entrou num denominador comum. A quimbanda Congo Angola, hoje propagada, ela é o resgate dessa cultura. Ela é o resgate da cultura Congo Angola para dentro da quimbanda brasileira. Ela é o resgate dessa cultura, dessa prática, dessa liturgia, dessa filosofia, né? E aí ela se afasta um pouco, vou dizer assim, se afasta um pouco dessa visão ocultista, se afasta um pouco dessa questão luciferiana, dessa questão satanista, que em algumas quimbandas você vê que é de tá lá disfarçada, mas tá lá, né? Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês. Então, Diego, a sua quimbanda então não é luciferiana, não. Teve muita gente que já veio, inclusive nos meus vídeos, me atacar falando que eu propagava a quimbanda Nagô. Não, eu não propago a quimbanda Nagô. Até tenho, né, mestre Jorge Santana, considero ele meu mestre, né, porque ele me ensinou muita coisa dentro da quimbanda e me ensina muita coisa, de vez em quando a gente troca umas ideias aí, né, mas a minha quimbanda é a quimbanda Congo e não a quimbanda Nagô. Então teve muita gente que chegou aí no meu vídeo aí querendo, mas eu não queria, não, inclusive fiz um vídeo aí falando sobre iniciações, né, para quem realmente deseja se iniciar na tradição de quimbanda aqui da nossa casa, né? Então sim, fiquem cientes. A tradição da minha casa é a quimbanda Congo e não a quimbanda Nagô, né? Ou quimbanda luciferiana, né? Então eu estou refazendo o vídeo anterior, dando esse detalhe para vocês. A quimbanda qual eu pratico na minha casa atualmente é a quimbanda Congo, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês, né,
E Diego, como que eu faço para conhecer a sua casa? Bom, sempre na primeira, na segunda sexta-feira do mês, nós temos as nossas sessões de Kimbanda, né? Aberta agora para todos, né? Então quem quiser, a casa está aberta. Agora, se quiser fazer parte da nossa família de Kimbanda, né? Ou passa por uma consulta oracular, ou venha na nossa casa trocar uma ideia com a gente, né? Trocar uma ideia com a gente, conhecer a nossa casa primeiro, ver se você se afiniza dessa forma, né? E é isso. Então, um abraço a todos, sucesso. E quem quiser agendar consultas oraculares, quem quiser fazer trabalhos espirituais, só entrar em contato com a gente. A descrição do vídeo vai estar aí, beleza? Um abraço, fui!